Graças a Deus que depois de enfrentarmos tantas dificuldades, como temos enfrentado ultimamente, o Senhor tem dado oportunidade para que nós possamos transmitir uma palavra de ajuda e sermos ajudados também pela palavra do Senhor, que tem nos sustentado diante de tanta complicação, tanta diversidade que está acontecendo nessa terra. Sabemos que tudo isso é proveniente da vontade do Senhor, e o Senhor tem conduzido o seu povo, e esperamos que Ele continue dessa maneira. Senhor Jesus. Então, irmão, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui para falar a palavra do Senhor. E esperamos que cada um que ouvir essa palavra possa entender que a vontade do Senhor está sendo cumprida na terra. Amém? Por isso, nós precisamos de começar a buscar, a falar e estabelecer aquilo que o Senhor quer para nós. Primeiro, nós vamos dar um título nessa mensagem, dizendo que a astúcia que se tornou armadilha para si. O que é que nós queremos dizer com isso? Porque é um dia especial. O dia especial que nós falamos é o dia relacionado à nossa vida. Mas de onde veio a nossa vida? A nossa vida veio através da vontade de Deus lá no passado, que colocou na vontade dele de criar o homem, e o homem prosseguir, o homem dar sequência à existência dessa pessoa. Então, diante disso, nós gostaríamos de relembrar, ou então iniciar, falando da origem que Deus colocou nessa terra, que é o homem. Em Gênesis, capítulo 2, no versículo 20, a parte B do versículo, e no versículo 21, nós lemos que, todavia, Senhor Jesus, não se achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou, e o lugar com a carne. Veja só, essa costela que Deus criou foi a auxiliadora e dona do homem. Qual que era a finalidade disso? Deus é um Deus todo-poderoso. Ele pode falar, haja isso, haja aquilo, e tudo acontece. Mas para o homem, Ele deu a oportunidade de encher e multiplicar, encher a terra. Como? Isso está relacionado à união entre o homem e a mulher. Mas quem é essa mulher? Na verdade, a mulher é a parte do homem, a parte que Deus estabeleceu para o homem, como se ele visse ele mesmo nela. Senhor Jesus. Acontece que havia dado a terra para alguém tomar conta, inicialmente. Mas esse alguém que tomava conta da terra se tornou adversário de Deus. E o que Deus pôde fazer? Deus teve que gerar ou criar uma nova pessoa, edificar ou fazer, da maneira que a pessoa quiser entender isso, uma nova pessoa. E essa pessoa, quem é essa pessoa? Senhor Jesus. É a vontade do homem. Mas nós sabemos também que Satanás, o inimigo de Deus, o adversário de Deus, ele tenta barrar tudo que Deus procura fazer. Por que ele tenta barrar ou dificultar tudo que Deus vai fazer? Porque ele é adversário. Então, o que ele fez? Quando Deus falou assim, cresce, multiplica e enche a terra. Ele falou, mas encher a terra é minha. Então, vai encher de acordo com a minha vontade. E a primeira coisa que ele fez foi infundir na mulher uma opinião que ela podia ser ou seria como Deus. Isso
danificou o propósito inicial que Deus tinha colocado no homem. Diante disso, Deus vendo aquele quadro que aconteceu, surgiu uma questão. O que Deus faz é perfeito. O que Deus quer é original. E Ele vai cumprir o propósito dele. Como Ele disse que para Adão, que ele devia crescer, multiplicar e encher a terra, Ele também disse para essa mulher que ela teria um filho, e esse filho esmagaria a cabeça daquela serpente, daquele adversário que infundiu uma opinião fora da vontade ou contrário à vontade de Deus. Depois disso tudo, nós precisamos entender uma coisa, Senhor Jesus, o homem foi criado para cooperar com Deus, e a mulher é uma auxiliadora idônea. E quando nós chegamos no versículo 20 do capítulo 3, o Adão chega a dizer o seguinte, que a mulher, ele fala assim, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Existe um princípio biológico, que toda raça descende de uma única mulher. Existe esse princípio. Então, o que é que nós podemos compreender diante dessas coisas? Senhor Jesus. No versículo 15, ele disse que o homem, a mulher teria um filho que esmagaria a cabeça da serpente, né? E lhe fora dada essa missão de gerar essa pessoa para a mulher, e ela deveria gerar esse filho. Então nós estamos falando de alguém que o diabo pensava ter achado um caminho para derrotar. Ele falou com a mulher submeteu a ele, fez o que não deveria fazer, que Deus havia falado para não fazer, e ela fez. Então ele falou assim, agora está resolvido o meu problema. Mas acontece que Deus falou assim, a minha vontade é superior à dele, né? A de Satanás. Então ele colocou a seguinte forma, da sua semente vai esmagar esse que quer tirar o resultado da minha vontade. Então nós estamos falando de alguém que o diabo pensava ter achado um caminho para derrotar a humanidade. Através daquilo ali, ele falou assim, agora todo mundo vai ser submisso a mim. Mas aí o que aconteceu? Senhor Jesus, ela quis impedir a serpente, ou Satanás, o adversário de Deus, quis impedir que através dela a vontade de Deus não fosse feita. Mas Deus falou que através dessa mulher seria cumprida a vontade dele. Senhor Jesus. Então, aí foi que Deus inverteu as coisas, falando com ela que ela seria mãe de alguém que derrotaria Satanás, esmagaria a cabeça da serpente. Mas tornaria Satanás derrotado para sempre, através do filho dessa mulher. Então, quem é esse homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de tudo, derrotando o diabo. Mas não derrotou assim, Ele não quer que a derrota seja uma derrota como se um time de futebol vence hoje e amanhã perde. Ele quer que seja uma derrota para sempre. E aí, dessa maneira que o privilégio de ser mãe é algo muito elevado. Ser mãe é algo que não tem como a gente avaliar. Porque o homem, o que ele faz? O homem fecunda, mas gerar é uma condição feminina, uma condição da mulher. E é tão elevado, irmão, que é por causa das nossas mães que nós existimos. Outro dia alguém comentou comigo que houve uma palavra da seguinte maneira, a metade do ser humano é mulher, a outra metade é filho dela. Então, de qualquer maneira, a mulher está envolvida em toda a vida.
é um privilégio de ser mulher. Na verdade, o que nós precisamos de entender é que essa missão que Deus colocou para a mulher ter esses filhos e derrotar Satanás foi transferida para cada um de nós. Hoje nós, como filho, descendente dessa mulher, que é descendente de Cristo, e passou para nós isso, nós temos essa missão de derrotar o inimigo que começou a querer destruir a vontade de Deus. Então, vemos que uma mãe se expõe por um filho. Ela não fica preocupada, não se importa com o que ela vai sofrer, com o que ela está sentindo, com o que ela pode ser atingida por situações até de morte. Existem situações que nós podemos observar que antes que a mulher vai dar à luz, ela tem um desespero muito grande, ela sente uma opressão, mas o desejo dela é ter o filho. Ela vai até as últimas consequências para ter essa criança. E depois que ela tem essa criança, ela se sente vitoriosa. Ela não lembra mais do que passou. Ela esquece tudo que passou. E ela tem eu não diria vaidade, mas ela tem um sentimento de realização por ser mãe. Por isso que as mães, hoje, como nós vemos, as mães, nós precisamos de entender que ser mãe, que é a vontade de Deus através da mulher, de vencer Satanás, através do filho, é algo maravilhoso. É algo que nós não conseguimos entender. Mesmo que nós queremos, nós não conseguimos entender. Depois que nascemos, nossas mães não se lembram. Elas não levam em consideração os infortúnios, as dificuldades que passaram. Mas ela simplesmente fala: este é meu filho, essa é minha filha. Ela tem uma expressão de envolvimento com aquela produção que aconteceu com ela, que é de ser mãe. Quando Maria, a mãe de Jesus, foi avisada que ela ia ser mãe, ficou uma situação para nós pensarmos. E o que ela falou? Ela falou assim: tudo bem, o Senhor faz a sua vontade. Mas o que aconteceu? Ela engravidou. Imagina naquela ocasião, uma moça solteira, não tem marido, engravida, que situação ela poderia enfrentar? Mas quando José percebeu que ela estava grávida, ele não quis aceitar aquela situação. Mas se o Espírito Santo avisa para ele que aquilo não era uma obra dele, mas uma obra de Deus, ele aceitou normalmente. Mas imagina, uma pessoa se dispõe a gerar para Deus. Ele não fica querendo ser reconhecido, ter benefício, achar tão importante. Mas ele se sente realizado, porque cumpriu a vontade de Deus. Senhor Jesus. E é por isso, irmão, que às vezes as mães não se envergonham dos filhos. Elas sempre têm aquele sentimento de realização por ter gerado tais pessoas. Senhor Jesus, hoje, nós sabemos, hoje, que a expectativa da vinda de um filho mexe com a mãe e toda a família. Todo mundo se envolve com aquilo. A mãe fica numa situação, enfrentando situações difíceis, mas ela tem aquele sentimento de que alguma coisa está sendo para benefício dela e da geração dela. Ela não se sente como envergonhada, porque vai ter um filho. Senhor Jesus,
principalmente, irmão, na gestação. A gestação é algo que quem é pai ou quem já viu o que uma mulher passa, ou que já presenciou, como a mulher fica quando ela está em estado de gestação. Ela passa várias situações difíceis, enfrentando problemas, quer seja psicológico, físico, e questão de não poder dormir, não poder avançar em as coisas que ela queria fazer. Por quê? Porque isso é algo terrível, é algo difícil. A expectativa dela é difícil. Quando nós lemos algum versículo aqui em João, o próprio Senhor fala a respeito disso. João capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, o Senhor falou algo a respeito como uma mãe se sente. Veja só, nós estamos aqui falando de mães, mas nós não somos mães. Mas o Senhor sabia o que era, ele não era mãe, mas sabia o que era ser mãe. Então no capítulo 16, versículo 20 e 21, Jesus chega e diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No 21, a mulher, aí ele compara, né? A mulher, quando está para dar à luz, tem tristezas, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Então, o que acontece com a mulher? Ela sente, muitas pessoas pensam, já ouvi mulheres dizer assim, eu acho que eu não vou suportar, acho que vou morrer. Mas quando ela tem o filho, ela esquece de tudo, ela regozija, ela tem uma maneira de ver as coisas de tal maneira que se alegra totalmente pelo nascimento do seu filho. Então, o que nós podemos fazer? Alegremos-nos no dia com as nossas mães. O dia das nossas mães é dia de nós alegrarmos. Não uma alegria passageira, fantasiosa, mas é uma alegria reconhecendo que a nossa mãe foi nos dada porque Deus escolheu. Deus é quem quis nos dar a nossa mãe. E por isso, aqueles que têm a mãe viva, que têm as mães ainda e convive com elas, valorize elas. E mesmo aquelas que não são suas mães, valorize as mulheres que têm filhos, porque esses filhos é o produto de uma vontade do Senhor. E então, quando o homem até quis, de uma certa forma, homenagear as mães, estabelecendo um dia do ano, um dia do mês, e esse dia todo mundo tenta comemorar o Dia das Mães. Na verdade, irmão, nós não devemos comemorar num dia, mas todos os dias. Mas dizer que esse dia também pode ser lembrado, porque a nossa mãe, ou a mãe que nos gerou, ela teve esse privilégio de nos gerar, nos dar vida e nós crescermos e estarmos hoje vivos aqui para alegrar nossas mães. Então, diante de tudo isso que nós temos ouvido, que nós estamos falando, nós precisamos de hoje lembrar que a nossa mãe é algo que vai além e fica muito além do que nós imaginamos. A nossa mãe, ela é algo que mostrou para o mundo que ela foi capaz de cumprir a vontade do Senhor. Não somos nós os privilegiados agora. O privilegiado foi a nossa mãe. Quando Jesus nasceu,
que foi a mulher que gerou ele, ela recebeu o nome, bendita é o ventre, bendito é o ventre que gerou aquele homem. Mas, através dela, nós também podemos dizer que bendito é o ventre que nos gerou. Amém? Então, tudo isso, nós precisamos de levar em consideração que ser mãe é algo que transcende, vai muito além daquilo que nós imaginamos. Eu, como pai, eu vi o que a mulher, ela sofre. Ela não tem lado para deitar, ela não tem hora para descansar, ela não tem um momento para ela. Tudo é para o filho. A condição da mulher foi estabelecida assim por causa do início. Eu não creio que Deus queria que a mulher tivesse tanta penúria para ter um filho, mas inicialmente, por ela ter ouvido alguma coisa que não era a vontade de Deus e feito contrário à vontade de Deus, ela sofreu. Mas ela sofreu, mas tem um benefício, que ela gerou o próprio Senhor. E hoje ela tem gerado cada um de nós, para que nós possamos cooperar com esse irmão nosso mais velho, o Senhor Jesus. Amém? De fato, irmãos, nós temos que agradecer a Deus por o Senhor ter nos colocado nessa esfera. Amém? Jesus é o Senhor.